Uma jovem influenciadora brasileira apareceu diariamente com bolsas de R$ 400 mil dentro das redes sociais durante todo o ano de 2024. Aquilo que não foi contado até hoje é que a comissão do Senado Federal descobriu uma verdade nojenta sobre aquele patrimônio bilionário. Fica até o final, porque você vai saber o segredo mais podre por trás dos milhões de Virgínia Fonseca. Mas antes de chegar naquele mesmo ano de ostentação bilionária, tem uma coisa importante que você precisa entender. Porque essa história não começou junto de um contrato caro de São Paulo. Começou muito antes, numa casa humilde do interior mineiro, ao lado de um homem português que carregava uma dor silenciosa da própria juventude. 6 de abril de 1999, cidade de Danbury, estado de Connecticut, Estados Unidos. O pai português dessa menina chamava Mário Serrão, um homem calado que voltou anos antes de uma guerra sangrenta na África com traumas pesados guardados no peito. A mãe brasileira dessa menina chamava Margarete e trabalhava naquela mesma altura como empregada doméstica dentro de uma casa alheia americana para sustentar a família Serrão em terra estrangeira. E aqui está a parte que ninguém contou até hoje. 25 anos depois daquele abril americano, Virgínia Fonseca sentou num estúdio da apresentadora Fernanda Gentil e disse uma frase seca sobre a infância dela. Eu odiava o meu pai. Uma confissão pública que revela a ferida original daquela casa silenciosa de Danbury. Segundo o portal CNN Brasil sobre a infância dolorida da influenciadora, a mãe Margarete Serrão ficava tão preocupada com o ódio da filha que uma pergunta específica saía da boca dela diversas vezes durante aqueles anos. Seu pai já fez alguma coisa com você? Uma suspeita silenciosa que Margarete Serrão carregou até o dia em que Mário Serrão morreu em 2021. E a coisa fica ainda pior, porque essa mesma menina, de origem humilde, que cresceu sem afeto do próprio pai, 25 anos depois, ia repetir um padrão macabro na vida das filhas próprias dela, de um jeito ainda mais nojento. Um jeito que ninguém no Brasil imaginou que uma mãe famosa fosse capaz de fazer com os próprios filhos biológicos. Guarda essa expressão específica na sua cabeça. Cachê da desgraça alheia. Uma expressão podre que apareceu num contrato particular assinado pela influenciadora com uma empresa privada em 2023. Uma cláusula suja que dizia o seguinte: quanto mais seguidores pobres perdessem o próprio dinheiro numa plataforma específica, mais Virgínia Fonseca ganhava da mesma empresa. A gente vai voltar a essa expressão. Tem também um estudo oficial do Banco Central sobre um único mês difícil de agosto de 2024. Naquele mês específico, 3 bilhões de reais saíram das contas pobres do Brasil, contas de mães brasileiras que não tinham comida em casa naqueles 31 dias. E toda aquela grana foi direto para as mesmas empresas de apostas que Virgínia Fonseca promovia diariamente nas redes sociais. A gente vai voltar a esse estudo. E a parte mais suja desse escândalo, durante 2025, o próprio Senado Federal descobriu uma verdade sobre a influenciadora. Aquelas apostas ganhadoras que Virgínia Fonseca postava diariamente para os seguidores. Aquelas apostas nunca foram reais. E o relatório final do Senado recomendou o indiciamento da empresária por um crime gravíssimo do Código Penal brasileiro. A gente vai voltar a essa denúncia, uma expressão suja chamada cachê da desgraça alheia. Um estudo oficial do Banco Central sobre um mês difícil de 2024. E uma denúncia formal do Senado Federal por um crime gravíssimo. 3 âncoras concretas do escândalo mais podre da mídia brasileira daquela altura. Uma história que começa muito antes de qualquer contrato caro. Numa casa humilde de Danbury,
onde uma menina crescia sem afeto ao lado de um pai português calado. 6 de abril de 1999, Danbury, interior do estado americano de Connecticut. Segundo a Wikipédia brasileira, sobre a biografia oficial de Virgínia Fonseca, uma menina nasceu naquele dia frio de abril, americano, dentro de uma família humilde chamada Serrão. Os pais dessa menina tinham se conhecido anos antes na terra estrangeira. Margarete Serrão trabalhava como empregada doméstica em casas alheias, enquanto o marido português, Mário Serrão, sustentava dificilmente a família recém-formada. Guarda essa idade na sua cabeça. 50 anos. A diferença exata entre o pai português, Mário Serrão, e a menina Virgínia, um homem calado que já tinha completado meio século de vida quando a menina nasceu naquele abril frio americano. Meio século de silêncio dolorido, carregado desde a juventude africana daquele veterano português. Segundo o portal Correio Brasiliense, sobre a mudança da família Serrão para o Brasil, a jovem Virgínia tinha apenas 3 anos completos, quando os pais tomaram a decisão da volta. A cidade escolhida foi Governador Valadares, interior de Minas Gerais. Segundo o portal Terra sobre a rotina daquela nova casa mineira, Mário Serrão saía cedo para trabalhar, voltava calado no fim do dia e ia direto para o quarto sem dirigir a palavra para a filha pequena. Enquanto isso, Margarete Serrão tentava desesperadamente segurar sozinha aquela casa silenciosa do interior mineiro. E aqui está a parte que ninguém no Brasil quer admitir, porque esse padrão silencioso ia gerar uma ferida na menina Virgínia, uma ferida particular que a adolescente carregou pesadamente durante toda a década de 2010 naquela casa mineira do interior brasileiro. Segundo o portal CNN Brasil, sobre a adolescência complicada de Virgínia Fonseca, junto da família Serrão, aqueles primeiros anos da década de 2010 foram particularmente pesados naquela casa silenciosa mineira. A menina crescia longe de qualquer palavra doce vinda do pai português. Não recebia nenhum tipo de afeto físico durante os aniversários difíceis e começou pesadamente a odiar profundamente o próprio pai calado durante aqueles anos duros da adolescência complicada. Mas a jovem Virgínia ia deixar aquela casa silenciosa mineira durante o próprio ano de 2015. Uma mudança que envolveu formalmente a família Serrão inteira. Uma viagem para o outro lado do Atlântico que ninguém no interior mineiro esperava naquele momento. 2015, cidade de Lisboa. Segundo a Wikipédia brasileira sobre a mudança internacional da família Serrão para Portugal, a menina Virgínia Fonseca, de 16 anos, apenas atravessou para o outro lado do Atlântico junto dos próprios pais e chegou na capital portuguesa, Lisboa, durante aquele mesmo ano europeu difícil, onde ficou pesadamente cerca de um ano inteiro completo antes da volta seguinte para o Brasil interior. E aqui é onde essa história muda de vez, porque a jovem Virgínia Fonseca não foi para a capital portuguesa, Lisboa, apenas junto da família Serrão. A adolescente Virgínia levou também uma câmera profissional simples na mala dela. Ia começar naquela cidade portuguesa uma trajetória diferente daquilo que qualquer adolescente mineira poderia imaginar durante aqueles anos difíceis. Segundo a Wikipédia brasileira sobre o primeiro canal de Virgínia Fonseca na plataforma YouTube durante 2016, a jovem de 17 anos apenas criou formalmente aquele canal simples, por sugestão de uma amiga durante a estadia europeia. O canal recebeu publicações constantes 3 vezes por semana sobre maquiagem misturada com humor cotidiano do dia a dia adolescente. E com o terceiro vídeo apenas, aquele vídeo onde a jovem Virgínia apresentou a playlist de funk dela, aquele canal recém-criado alcançou para sempre mais de 100 mil inscritos brasileiros.
uma menina de origem humilde, que nasceu longe do Brasil no ano de 2000. Um pai português, calado, que voltou de uma guerra sangrenta africana com traumas silenciosos, e uma mudança adolescente para a capital portuguesa, Lisboa, aos 16 anos, apenas junto da família Serrão inteira durante 2015. 3 âncoras concretas da primeira metade sombria daquela história. Mas o próximo passo daquela trajetória digital ia trazer a adolescente Virgínia Fonseca de volta para o interior brasileiro e ia colocar formalmente a adolescente no universo daqueles influenciadores mais famosos daquela altura difícil. 2017. Cidade de Londrina, interior do Paraná. Segundo a Wikipédia brasileira sobre a volta de Virgínia Fonseca para o Brasil, depois daquela estadia europeia, a menina de 18 anos apenas atravessou o Atlântico de volta durante o ano seguinte e chegou para viver na cidade paranaense de Londrina, longe daquela casa silenciosa mineira onde tinha crescido junto do pai, português, Mário Serrão, durante toda a infância complicada. Mas Virgínia Fonseca não voltou para o Brasil para continuar a vida silenciosa da adolescência anterior. A menina de 18 anos tinha um plano completamente diferente daquilo que a família Serrão poderia imaginar naquele ano difícil. Um plano que envolveu formalmente uma carreira profissional no universo noturno brasileiro. Segundo o portal Brasil Paralelo, sobre a fase profissional de Virgínia Fonseca como DJ no interior brasileiro daqueles anos, a menina fez formalmente um curso profissional para virar DJ durante o ano de 2017 e começou pessoalmente uma carreira noturna dentro das festas particulares brasileiras. O nome artístico daquela DJ novata era DJ Vi Fonseca e Virgínia atuava dentro dos eventos particulares do interior mineiro, contratada para tocar música eletrônica pesada para jovens brasileiros ricos daquela mesma altura. Guarda essa data na sua cabeça, 2018, porque foi durante aquele ano difícil que Virgínia Fonseca abandonou para sempre a carreira noturna como DJ Vi Fonseca no interior brasileiro. Uma decisão dura que a menina justificou formalmente com uma frase dentro das entrevistas particulares. Não gostava de trabalhar enquanto todo mundo estava se divertindo. Segundo a Wikipédia brasileira sobre a virada digital de Virgínia Fonseca, durante o ano de 2018, a menina voltou pessoalmente para o canal digital dela nesse período e conheceu durante aquele período um influenciador chamado Pedro Rezende, um influenciador paranaense de Londrina que tinha um canal chamado Rezende Evil. Rezende Evil era um dos canais brasileiros mais visíveis daquela altura no universo dos jogos eletrônicos particulares brasileiros. E aqui é onde a trajetória de Virgínia Fonseca começou a subir no universo dos influenciadores brasileiros, porque o encontro entre a menina e o influenciador Pedro Rezende ia trazer uma mudança bomba na vida da adolescente que morou em Portugal 2 anos anteriores. Uma mudança dura que ninguém no Brasil imaginou que ia colocar Virgínia Fonseca no topo da mídia nacional daquela altura. Segundo o portal Wikipédia, sobre o primeiro namoro público de Virgínia Fonseca com o influenciador Pedro Rezende na mídia brasileira, o casal assumiu o relacionamento durante o ano de 2018 e ficaram juntos pessoalmente durante os próximos 2 anos consecutivos completos. Virgínia começou a aparecer diariamente dentro dos vídeos do canal Rezende Evil daquele período, participando dos desafios simples entre o casal menina, enquanto as visualizações do canal do influenciador Pedro Rezende subiam durante aqueles 2 anos difíceis do namoro público. Mas o namoro público entre Virgínia Fonseca e o influenciador Pedro Rezende não durou para sempre, porque o casal terminou aquele relacionamento durante o ano de 2020. Um término dolorido
que colocou Virgínia dentro de uma fase difícil daquele mesmo ano dolorido e que ia empurrar a menina para os olhos de um outro homem famoso brasileiro, um cantor sertanejo que ia mudar para sempre o nome dela na mídia nacional. Segundo o portal Correio Brasiliense, sobre a nova fase amorosa de Virgínia Fonseca, depois do namoro com o influenciador Pedro Rezende, a menina conheceu durante o ano de 2020 um cantor sertanejo chamado Zé Felipe, um cantor que era filho biológico do sertanejo mais conhecido daquela altura chamado Leonardo, e que ia mudar a vida completa de Virgínia Fonseca dentro dos próximos meses difíceis daquele ano bomba. Uma volta dura da menina Virgínia para o Brasil, depois da estadia europeia 2017. Uma carreira noturna como DJ Vi Fonseca, no interior mineiro daquele ano dolorido. Depois veio o primeiro namoro público com o influenciador Pedro Rezende durante 2 anos consecutivos completos. E o encontro com o cantor sertanejo Zé Felipe durante o ano de 2020. 4 passos diferentes da segunda metade sombria daquela trajetória. Mas o próximo passo daquela trajetória meteórica dura ia envolver um casamento bomba com Zé Felipe durante 2021. Um casamento que ia trazer para sempre 3 filhas biológicas naquela família Serrão durante os próximos anos difíceis. Julho de 2020. Estado de Goiás. Segundo o portal Wikipédia Brasileira, sobre o novo relacionamento amoroso de Virgínia Fonseca, depois do namoro anterior com o influenciador Pedro Rezende, a menina conheceu formalmente o cantor sertanejo Zé Felipe naquele mês quente através das próprias redes sociais brasileiras. Zé Felipe era filho biológico do cantor Leonardo e vivia na fazenda enorme da família, em terras goianas, junto do próprio pai famoso brasileiro. Virgínia Fonseca aceitou logo depois o primeiro convite oficial para visitar aquela mesma fazenda goiana durante o mesmo mês difícil de 2020. Guarda essa velocidade específica na sua cabeça: 3 meses, a cifra exata entre o primeiro encontro presencial na fazenda goiana e o anúncio público da gravidez de Virgínia Fonseca. Uma velocidade macabra que virou para sempre um dos comentários mais duros no universo dos casais famosos brasileiros daquela mesma altura difícil. Segundo o portal Diário do Grande ABC, sobre a gravidez anunciada de Virgínia Fonseca durante outubro de 2020, a jovem influenciadora contou publicamente para o Brasil inteiro a novidade importante apenas 3 meses depois do primeiro encontro presencial com Zé Felipe. E o casal marcou formalmente o casamento oficial para 21 de abril de 2021. Virgínia já estava grávida durante a cerimônia oficial religiosa, e a primeira filha biológica, Maria Alice, nasceu apenas 1 mês depois daquela mesma cerimônia difícil, 30 de maio de 2021. O parto foi feito por cesariana no hospital escolhido pela família. Outubro de 2021, cidade de Goiânia, estado de Goiás. Uma nova marca poderosa nasceu formalmente durante aquele mês difícil no universo empresarial brasileiro. O nome dessa nova marca era WePink, uma empresa privada de cosméticos brasileiros fundada por Virgínia Fonseca, junto de 2 sócias específicas naquele mesmo mês bomba, e que ia virar para sempre a origem principal dos milhões da influenciadora dentro dos próximos anos difíceis. Segundo o portal Metrópolis Brasileiro, sobre o crescimento meteórico da marca WePink no próprio universo empresarial daqueles anos, a empresa nova faturou cerca de 10 milhões de reais completos apenas no primeiro mês de operação. 3 meses depois desse marco importante, o faturamento saltou para 17 milhões de reais completos naquele mesmo ano quente. Enquanto isso, Virgínia Fonseca deu à luz para a segunda filha biológica do casal
em 22 de outubro de 2022. O nome escolhido para essa nova menina foi Maria Flor. Mas naquela mesma fazenda, Goiânia, crescia uma cena macabra que ninguém no Brasil imaginou que ia viralizar poucos meses depois para todo o público nacional. Uma cena que envolveu a primeira filha biológica de Virgínia Fonseca junto de uma babá específica da família e que ia acontecer formalmente durante o próprio mês difícil de abril de 2023, 5 de abril de 2023. Segundo o portal Diário do Nordeste Brasileiro sobre o vídeo bomba que viralizou publicamente naquele mesmo dia pesado, Virgínia Fonseca postou nas redes sociais um vídeo simples envolvendo a própria filha Maria Alice durante uma consulta médica. No vídeo, a menina Maria Alice, de apenas 2 anos completos, aparece pesadamente fugindo do colo da mãe e corre desesperadamente na direção da babá da família, em vez de procurar o carinho da própria mãe, Virgínia Fonseca, durante aquela consulta médica duro. E aqui está a bomba pública que ninguém no Brasil viu chegar naquele momento complicado, porque um jornalista brasileiro chamado Evaristo Costa comentou publicamente aquele vídeo bomba dentro das redes sociais. Uma frase seca que Evaristo Costa escreveu para todo o Brasil ver naquele mesmo dia complicado. Mãe é quem cria. 4 palavras simples que geraram para sempre um dos maiores escândalos públicos da carreira de Virgínia Fonseca naquele mesmo ano gélido de 2023. Segundo o portal R7, sobre a reação pesada do cantor Zé Felipe, aquele comentário público específico do jornalista Evaristo Costa, o marido de Virgínia Fonseca gravou formalmente um vídeo simples usando palavras chulas de baixo calão contra o próprio jornalista brasileiro daquela altura. Evaristo Costa acabou pedindo desculpas públicas depois desse episódio pesado. E enquanto o Brasil discutia esse escândalo particular sobre a maternidade da influenciadora, Virgínia Fonseca estreou formalmente em 6 de abril de 2024 no SBT brasileiro. Um programa novo chamado Sabadão com Virgínia, que ficou pesadamente em segundo lugar no Ibope daquela noite particular. Mas a fase duro da influenciadora Virgínia Fonseca ainda ia piorar muito depois daquele escândalo do vídeo bomba da filha biológica Maria Alice, porque 3 meses anteriores àquele mesmo abril complicado de 2023, a empresária Virgínia Fonseca tinha assinado um contrato particular caro com uma empresa privada brasileira. Um contrato bomba que continha aquela expressão sombria que a gente prometeu voltar dentro desse vídeo. Cachê da desgraça alheia. Janeiro de 2023. Cidade de São Paulo. Segundo a revista Piauí Brasileira, sobre a fase complicada da influenciadora Virgínia Fonseca durante o ano de 2023, a empresária assinou naquele mês frio um contrato caro com uma casa brasileira de apostas online. O nome dessa empresa era Esportes da Sorte, uma casa de apostas grande brasileira que atuava no universo das plataformas de jogos brasileiros, daquela mesma altura gélido. E aqui é onde tudo muda, porque aquele contrato caro entre Virgínia Fonseca e a empresa Esportes da Sorte não era um contrato comum brasileiro. Aquele contrato bomba continha uma cláusula específica que a revista Piauí Brasileira descobriu pesadamente durante janeiro de 2025. Uma cláusula podre que virou para sempre um dos maiores escândalos públicos na história recente da mídia brasileira nacional. Guarda essa expressão na sua cabeça para sempre. Cachê da desgraça alheia. A frase seca que apareceu no contrato caro entre Virgínia Fonseca e a empresa Esportes da Sorte durante janeiro de 2023, e que a revista Piauí publicou para o Brasil inteiro 2 anos depois. A cláusula suja funcionava de um jeito específico,
Um seguidor pobre de Virgínia Fonseca depositava R$ 100 na plataforma Esportes da Sorte. Perdia esses mesmos R$ 100 no jogo, e aquele mesmo prejuízo do brasileiro pobre virava dinheiro direto na conta bancária da empresária. Quanto mais brasileiros pobres perdessem apostas bets, mais Virgínia Fonseca ganhava daquela mesma empresa. Uma expressão suja que virou para sempre um meme nacional dentro das redes sociais brasileiras daquela altura duro, 23 milhões. A cifra exata de brasileiros que fizeram pelo menos uma aposta dentro daquelas plataformas bets durante o ano de 2024. Uma cifra bomba, divulgada pela pesquisa Raio Deals do investidor brasileiro, daquele mesmo ano complicado. Cerca de 15% completos da população brasileira inteira, uma massa gigante de brasileiros pobres que jogaram o dinheiro dentro daquelas empresas que Virgínia Fonseca promovia diariamente para os seguidores dela dentro das redes sociais. Segundo o portal Metrópolis Brasileiro, sobre a promoção sombrio daquelas plataformas bets pela influenciadora durante os anos seguintes, Virgínia Fonseca aparecia diariamente no perfil oficial de Instagram promovendo apostas específicas e chegou publicamente a declarar em entrevistas formais que jogava dinheiro naquelas mesmas casas apostas quando não tinha nada gélido para fazer no final de semana. Uma declaração dolorida que virou a polêmica pública dentro das redes sociais brasileiras. Cerca de 50 milhões de seguidores brasileiros da influenciadora receberam aquela mesma mensagem diária de propaganda direta durante os próximos meses difíceis. Mas o escândalo Bets não foi o único escândalo público no ano de 2023 da influenciadora Virgínia Fonseca, porque a marca WePink também virou alvo público naquele mesmo ano duro, uma polêmica dura que envolveu um produto de beleza específico vendido pela empresa Fonseca no mês complicado de março de 2023. Segundo o portal G, um brasileiro sobre a base bomba lançada pela empresa WePink no mês de março de 2023, a marca da influenciadora colocou no mercado nacional uma base líquida. O preço inicial daquele produto foi de R$ 199,90, um valor caro próximo daqueles produtos importados europeus no universo dos cosméticos brasileiros. E a marca prometia que aquela base era resistente à água. Segundo a agência oficial Anvisa brasileira, aquele mesmo produto foi vendido sem qualquer comprovação exigida de eficácia real. 16 milhões. A cifra exata de visualizações que um vídeo do youtuber Felca acumulou para sempre na plataforma YouTube durante os meses seguintes. Um vídeo cinematográfico, onde o youtuber Felipe Bressanin Pereira testou aquela mesma base cara da WePink no canal digital dele, e que gerou para sempre uma das crises públicas mais duras da empresa Fonseca naquele mesmo período complicado. Segundo o portal Band brasileiro sobre o vídeo bomba do youtuber Felca, com a base da WePink daquele ano de 2023, o influenciador aplicou aquele produto duro no rosto durante o teste e ficou com aparência pouco natural durante o vídeo publicado. O Felca declarou publicamente que aquela base grudou no rosto dele e gerou uma sensação arrepiante durante o teste completo. Um ano completo depois desse escândalo público, o mesmo youtuber Felca voltou durante julho de 2024 para testar um novo produto da WePink, um body splash particular da mesma marca da influenciadora. Segundo o portal O Liberal Brasileiro sobre esse segundo teste bomba, Felca vomitou na frente das próprias câmeras enquanto sentia o cheiro forte daquele produto sombrio. E aqui é onde o escândalo público de Virgínia Fonseca ia sair para sempre do universo dos cosméticos e das apostas particulares, porque um estudo oficial saiu do Banco Central Brasileiro durante o ano gélido seguinte. Um estudo bomba que envolveu
3 bilhões de reais completos das famílias mais pobres brasileiras daquela mesma altura, e que virou para sempre a fase mais escura daquela trajetória da influenciadora. A gente vai voltar a isso. Agosto de 2024, cidade de Brasília. Segundo o portal G1 brasileiro, sobre um estudo oficial pesado que saiu formalmente do próprio Banco Central brasileiro, durante aquele mesmo mês difícil, uma equipe técnica do Banco Central estava trabalhando com dados oficiais das transações PIX bancárias das famílias mais pobres do Brasil e descobriu formalmente uma cifra macabra sobre um único mês específico brasileiro, uma cifra bomba que ninguém no próprio público brasileiro esperava ver publicada oficialmente naquele momento difícil da economia nacional. E aqui é onde tudo muda, porque aquela cifra bomba que a equipe do Banco Central descobriu durante aquele mesmo mês difícil de agosto de 2024 era pior do que qualquer economista imaginou pesadamente até aquele momento. Uma cifra pesada que envolveu formalmente milhões de famílias humildes, brasileiras beneficiárias do próprio programa Bolsa Família Brasileiro. 3 bilhões de reais completos. A cifra exata que a equipe técnica do Banco Central brasileiro descobriu durante o próprio estudo pesado sobre agosto de 2024. 3 bilhões de reais que saíram formalmente das contas bancárias das famílias mais humildes brasileiras beneficiárias do programa Bolsa Família naquele único mês sombrio e que foram direto para as plataformas brasileiras de apostas online daquela altura difícil, aquelas mesmas plataformas particulares bets que Virgínia Fonseca promovia diariamente no próprio perfil oficial de Instagram para os 50 milhões de seguidores brasileiros dela. Uma revelação macabro que virou para sempre uma bomba política no próprio Congresso Nacional Brasileiro. R$100 completos. O gasto médio de cada família humilde brasileira, beneficiária do programa Bolsa Família, dentro daquelas plataformas bets durante o próprio mês difícil de agosto de 2024. Um dinheiro sombrio que geralmente saía do pagamento mensal do próprio benefício Bolsa Família Brasileiro. Uma perda dolorida que apagava a compra semanal de arroz e feijão daquelas famílias humildes. Segundo o portal Metrópolis Brasileiro, sobre o impacto dolorido daquele estudo bomba do Banco Central na vida real das famílias humildes brasileiras, uma cena difícil se repetia diariamente dentro dos supermercados brasileiros mais simples durante aquele mesmo mês. Uma mãe humilde brasileira parava no caixa registrador com o carrinho de compra do mês inteiro. Enquanto a caixa registrava os produtos essenciais, aquela mesma mãe descobria naquele momento difícil que o benefício mensal do Bolsa Família tinha sumido durante a semana anterior direto para as plataformas bets. Sem o dinheiro básico daquele benefício mensal, aquelas famílias humildes brasileiras ficavam sem opção real de comer arroz e feijão durante os próximos dias sombrios. E aqui é onde uma atriz brasileira conhecida entrou pesadamente dentro dessa história bomba. Uma atriz específica chamada Luana Piovani, que morava naquela altura complicada na capital portuguesa, Lisboa, e que ia lançar formalmente uma frase arrepiante sobre a influenciadora Virgínia Fonseca durante o ano de 2024, uma frase específica que envolveu uma palavra particular chamada maldição. Segundo o portal Wikipédia brasileira sobre o embate público entre Luana Piovani e Virgínia Fonseca daquele ano duro, a atriz Luana Piovani compartilhou durante aquele mesmo período um vídeo sombria no perfil oficial de Instagram dela. Um vídeo específico desse período, complicada, onde uma mulher brasileira contava desesperadamente que tinha perdido o irmão biológico por conta específica do vício em apostas. Ao repostar aquele mesmo vídeo dolorido,
a atriz Luana Piovani mencionou diretamente Virgínia Fonseca com uma legenda específica: "A maldição vai colar em você, vai resvalar nos seus filhos, dinheiro de sangue endemoniado. Guarda essa reação na sua cabeça." Porque a resposta pública da influenciadora Virgínia Fonseca, aquela mesma maldição sombrio da atriz Luana Piovani, virou para sempre uma cena complicado dentro das redes sociais brasileiras desse período. Uma reação forte que envolveu lágrimas públicas no perfil oficial de Instagram da empresária e uma ameaça de processo judicial contra a atriz brasileira mais famosa daquele momento gélido. Segundo o portal G, um brasileiro sobre a reação chorosa de Virgínia Fonseca, aquela mesma maldição suja da atriz Luana Piovani, a empresária apareceu chorando desesperadamente no perfil oficial de Instagram, naquele mesmo dia sombrio, e declarou publicamente que ia processar a atriz brasileira daquele momento. "Podem falar de mim, mas dos meus filhos não. São crianças." Uma reação chorosa que viralizou dentro das redes sociais brasileiras e que ainda não era o maior escândalo público que Virgínia Fonseca ia enfrentar durante aquele mesmo ano duro, 29 de dezembro de 2025. A empresa Uepink foi multada pela agência oficial Procon SP em R$ 1.500.000 completos. Segundo o portal G, um brasileiro sobre aquela mesma multa dura, o motivo dessa multa oficial foi um conjunto de problemas graves envolvendo o atendimento nacional aos consumidores brasileiros da marca Uepink. Mas o pior ainda estava por vir, porque durante o mês complicado seguinte, de maio de 2025, Virgínia Fonseca ia enfrentar o Senado Federal Brasileiro, uma comissão parlamentar de inquérito das apostas online brasileiras que ia mudar para sempre o rumo da carreira da influenciadora na mídia brasileira nacional e que ia responder para o Brasil inteiro a pergunta que a gente prometeu voltar dentro desse vídeo bomba: aquelas apostas ganhadoras que Virgínia Fonseca postava diariamente para os seguidores brasileiros. Aquelas apostas eram reais. 13 de maio de 2025, cidade de Brasília, Distrito Federal, uma terça-feira quente de outono brasileiro. Segundo o portal Metrópolis Brasileiro sobre a convocação oficial pesada da Comissão Parlamentar de Inquérito das Apostas Online Brasileiras, Virgínia Fonseca chegou formalmente naquela mesma terça-feira quente no plenário do Senado Federal. A empresária vestia um moletom preto escuro, estampado com o rosto da filha biológica, Maria Alice, enquanto segurava um copo Stanley cor-de-rosa na mão direita. Óculos de grau prateado completavam aquela imagem específica que virou para sempre uma das cenas mais fotografadas no Congresso Nacional desse período. E aqui é onde o depoimento cinematográfico ia esquentar diante do Brasil inteiro, porque Virgínia Fonseca não sabia naquele momento importante que uma senadora brasileira do Podemos ia perguntar diretamente sobre a cláusula podre do contrato da influenciadora com a empresa privada Esportes da Sorte, uma senadora forte chamada Soraya Tronic, desse período nojenta, e que ia colocar Virgínia Fonseca no embate público mais duro da carreira nacional dela. Segundo o portal Metrópolis Brasileiro sobre o depoimento sombria de Virgínia Fonseca durante a Comissão Parlamentar de Inquérito das Apostas Online, o embate quente entre a empresária e a senadora Soraya Tronic começou cerca de 1 hora depois do início oficial da sessão parlamentar. Cobrada duramente sobre a promoção diária das plataformas Bets para os 50 milhões de seguidores dela, Virgínia Fonseca respondeu duramente para incendar a senadora com uma frase específica arrepiante que viralizou para sempre dentro das redes sociais brasileiras: "Se realmente faz tão mal para a população, proíbe tudo,
uma resposta seca, que gerou pesadamente um dos escândalos mais duros no Congresso Nacional Brasileiro daquele mesmo dia difícil de 13 de maio de 2025. E aqui está uma cena arrepiante, que virou para sempre um dos momentos mais criticados dentro daquela mesma comissão parlamentar de inquérito de 13 de maio. Segundo o portal CNN Brasil, sobre a intervenção específica do próprio senador Cleitinho Azevedo, do Partido Republicanos de Minas Gerais, durante o depoimento pesado, o parlamentar mineiro defendeu publicamente Virgínia Fonseca com uma frase arrepiante para o Brasil inteiro. Eu quero falar que a política não tem moral para falar da Virgínia. Zero moral. A Virgínia é fonte de riqueza. Nós somos fonte de despesa. Uma declaração dolorida que virou para sempre uma das cenas mais escandalosas no próprio Congresso Nacional daquele dia complicado. Cleitinho ainda pediu formalmente uma selfie pessoal com Virgínia Fonseca durante o próprio depoimento oficial e solicitou que a empresária brasileira gravasse um vídeo especial mandando abraço para a filha do próprio Cleitinho daquela mesma altura difícil. Mas o pior ainda estava por vir, porque um mês inteiro depois daquele embate público duro no Senado Federal Brasileiro, a mesma comissão parlamentar de inquérito ia divulgar para o Brasil inteiro o relatório oficial final da investigação bomba. 10 de junho de 2025, uma data sombrio que virou para sempre o marco público do maior escândalo na carreira meteórica de Virgínia Fonseca na mídia brasileira nacional. E aqui está a verdade macabra que a Comissão Parlamentar de Inquérito das Apostas Online descobriu sobre Virgínia Fonseca depois dos meses duros de investigação bomba. Segundo o relatório oficial macabra do Senado Federal Brasileiro, publicado durante 10 de junho de 2025, aquelas apostas ganhadoras que Virgínia Fonseca postava diariamente para os seguidores brasileiros dentro das redes sociais dela nunca foram reais. As apostas cinematográficas eram forjadas no perfil oficial da empresária e o relatório final da comissão parlamentar recomendou o indiciamento oficial de Virgínia Pimenta da Fonseca Serrão Costa por 2 crimes gravíssimos do direito brasileiro: propaganda enganosa dolorosa contra os próprios consumidores dela e estelionato contra os seguidores brasileiros dos 23 milhões de apostadores nacionais. Uma denúncia oficial que foi encaminhada para o Ministério Público Brasileiro daquele momento. Enquanto o Ministério Público Brasileiro recebia formalmente aquele relatório dolorido do Senado Federal, uma segunda declaração pesada da atriz Luana Piovani viralizou para sempre dentro das redes sociais brasileiras. Segundo o portal O Tempo Brasileiro, sobre a nova declaração pesada da atriz depois do depoimento oficial da influenciadora, Luana Piovani publicou no próprio Instagram uma frase arrepiante particular: "Fico com ódio quando nos tratam como otários. Essa excomungada falando em Deus, que o karma da desgraça que ela vende inunde a vida dela." Uma declaração pesada que teve consequências públicas ainda maiores na mídia brasileira, porque a atriz Bruna Marquezine reagiu silenciosamente ao depoimento pesado de Virgínia Fonseca. Segundo o portal Terra, sobre a reação específica da atriz brasileira à polêmica pesada da CPI das Bets, Bruna Marquezine curtiu diretamente uma publicação da página Memes Brasil no Instagram. Uma publicação pesada que chamava diretamente Virgínia Fonseca de mau caráter dentro das redes sociais brasileiras e que comparava dolorosamente o look da influenciadora naquele mesmo depoimento com a roupa da assassina brasileira Suzanne von Richthofen durante a antológica entrevista dela ao programa fantástico 600 mil completos. A cifra exata de seguidores brasileiros que Virgínia Fonseca perdeu no Instagram particular específico durante os dias difíceis seguintes
ao próprio depoimento pesado no Senado Federal. Uma queda arrepiante que representou uma das maiores fugas públicas de seguidores na carreira meteórica da empresária brasileira, e que forçou Virgínia Fonseca a publicar um post enigmático específico no próprio Instagram durante a madrugada de 19 de maio de 2025. Não tenho tempo, nem energia para odiar ninguém. Ou eu te amo, ou você é irrelevante. Uma frase seca dolorida que muitos brasileiros interpretaram como uma resposta direta às críticas duras de Luana Piovani. E também da atriz Bruna Marquezine, daquela mesma altura complicada. Imagine por um momento essa situação difícil. Você é uma mãe brasileira humilde que trabalha duro durante o mês inteiro para sobreviver com os próprios filhos pequenos. O único socorro financeiro silenciosa dessa família humilde é o benefício mensal do Bolsa Família brasileiro. Cerca de R$ 500 completos que caem diretamente na conta bancária dessa mesma mãe durante o dia útil do mês. Enquanto isso, Virgínia Fonseca aparece diariamente no Instagram, sorrindo, com uma aposta ganhadora cinematográfica das plataformas bets brasileiras. A mãe humilde aposta desesperadamente R$ 100 completos do benefício mensal Bolsa Família daquele mês para tentar ganhar dinheiro rápido. E perde tudo naquele mesmo momento. Meses depois, aquela mesma mãe humilde descobre para o Brasil inteiro que aquela mesma aposta ganhadora da empresária dentro das redes sociais era completamente forjada. Uma cena macabra que aconteceu com milhões de brasileiros pobres durante aqueles anos duros de propaganda sombria da influenciadora. Segundo o portal Diário do Litoral Brasileiro sobre o fim suja do casamento entre Virgínia Fonseca e o cantor sertanejo Zé Felipe, o cantor pediu o divórcio no mês gélido de maio de 2025, cerca de 2 semanas anteriores àquele mesmo depoimento nojenta da Comissão Parlamentar de Inquérito, segundo a Virgínia Fonseca, dentro de uma entrevista ao jornalista Léo Dias desse período, a empresária tentou desesperadamente evitar aquele mesmo pedido formal do marido famoso brasileiro. Eu falei para ele não pedir o divórcio, mas ele pediu. Fiquei sabendo por página de fofoca, uma frase seca que virou para sempre uma das confissões mais dolorosas da influenciadora durante aquele mesmo ano sombrio de 2025. E aqui é onde uma nova figura pública famosa entrou na vida sombria de Virgínia Fonseca durante aquele mesmo ano duro. Um jogador de futebol brasileiro chamado Vinícius Júnior, um atacante famoso do Real Madrid espanhol que morava naquele momento complicado na capital espanhola e que ia mudar para sempre a rotina pública da influenciadora durante os próximos 7 meses difíceis daquele mesmo ano sombrio. Segundo o portal CNN Brasil, sobre o novo namoro público de Virgínia Fonseca depois do divórcio duro com o cantor Zé Felipe, a empresária começou durante setembro de 2025 um relacionamento com o jogador Vinícius Júnior. O casal apareceu diariamente dentro dos perfis oficiais de Instagram deles durante os próximos meses complicados, exibindo bolsas caras de R$ 400 mil completos, enquanto realizavam viagens luxuosas intercontinentais para a Europa inteira. Uma rotina ostentosa que qualquer mulher brasileira pobre poderia sonhar nesse período difícil. Mas 15 de maio de 2025, segundo o portal Metrópolis Brasileiro sobre o fim macabro daquele mesmo namoro luxuoso, o casal terminou aquele relacionamento apenas 7 meses depois do começo oficial. Uma coluna do jornalista Léo Dias afirmou que o Vinícius Júnior tinha convidado 3 modelos brasileiras para viajar na capital espanhola, Madrid. Uma suposta traição macabra que a assessoria oficial do jogador negou
para a mídia brasileira. Um depoimento duro no plenário do Senado Federal Brasileiro durante 13 de maio de 2025. E depois, um relatório oficial da Comissão Parlamentar de Inquérito das Apostas Online, que recomendou o indiciamento de Virgínia Fonseca por estelionato durante junho do ano seguinte. Ainda naquele mesmo mês, complicado, veio o divórcio doloroso do cantor Zé Felipe e uma suposta traição bomba do jogador Vinícius Júnior na capital espanhola, Madrid, durante maio de 2026. 4 passos sombria, diferentes da parte mais macabra dessa origem podre da fortuna milionária de Virgínia Fonseca. Mas ainda faltava responder uma pergunta importante final. Quanto exatamente aquela empresária ganhou pessoalmente durante todos aqueles anos duros de propaganda direta das plataformas bets? E o que aquela mesma origem podre ensina para as mães humildes brasileiras sobre a menina que aprendeu tudo dentro de uma casa fria americana, onde ninguém demonstrou afeto real. Junho de 2025. Cidade de Brasília. Depois daquele mesmo relatório oficial pesado da Comissão Parlamentar de Inquérito, que recomendou o indiciamento pesado de Virgínia Fonseca por estelionato brasileiro, uma pergunta importante ainda ficou aberta para todo o público brasileiro daquele momento complicado. Uma pergunta específica que envolvia diretamente a origem completa da fortuna milionária da influenciadora no próprio universo empresarial brasileiro. Quanto exatamente Virgínia Fonseca ganhou pessoalmente durante todos aqueles anos difíceis de propaganda direta das plataformas bets para as famílias mais humildes brasileiras. E aqui é onde tudo muda para sempre, porque a cifra específica que responde formalmente essa pergunta importante ainda não tinha aparecido publicamente na mídia brasileira daquele momento complicado, uma cifra macabra que a própria revista Forbes brasileira descobriu durante 2025 e que virou para sempre o marco mais nojento dessa origem completa da fortuna milionária de Virgínia Fonseca na mídia nacional. 750 milhões de reais completos, a cifra exata do faturamento oficial anual da marca Wepink de Virgínia Fonseca durante o próprio ano de 2024. Um valor macabro que saiu diretamente do bolso do público brasileiro consumidor daquela mesma marca de cosméticos escandalosa. Enquanto isso, milhões de brasileiros humildes viviam durante aqueles anos difíceis com o salário mínimo brasileiro de R$ 1.412 mensais completos. Segundo o próprio jornal O Globo Brasileiro, sobre o rendimento pessoal específico da influenciadora daquele mesmo ano complicado, Virgínia Fonseca declarou publicamente que recebia pessoalmente cerca de R$ 500 mil mensais completos apenas do salário direto dela, ou seja, 6 milhões de reais anualmente durante aquele ano difícil, uma cifra arrepiante que representa cerca de 300 vezes o salário mínimo brasileiro daquele momento complicado, 300 vezes o valor mensal que uma mãe humilde beneficiária do Bolsa Família recebia para alimentar a família completa. 70 mil reclamações completas, a cifra exata registrada pesadamente na plataforma Reclame Aqui, apenas durante 6 meses de operação da Wepink brasileira. Uma cifra específica que virou para sempre um marco duro no universo das empresas particulares brasileiras daquele mesmo período macabro. 70 mil famílias humildes brasileiras que compraram um produto Wepink de má qualidade e que não conseguiram uma solução decente da empresa durante os meses seguintes. Segundo o portal Splash UOL brasileiro, sobre o ranking macabro específico do Reclame. Aqui daquele mesmo ano difícil, a marca Wepink de Virgínia Fonseca virou para sempre a 6ª empresa mais reclamada
no próprio Brasil daquela altura complicada, uma marca de cosméticos brasileira que ultrapassou os bancos particulares brasileiros e que também passou na frente das empresas nacionais de telefonia daquela mesma altura, uma classificação que a Black Friday brasileira de 2024 só piorou pesadamente para a imagem pública da empresária brasileira. Segundo o portal Metrópolis Brasileiro sobre aquela mesma Black Friday complicada, a marca WePink ficou em 5º lugar no ranking oficial das 10 marcas com mais reclamações públicas na mídia digital brasileira. Durante aquele mesmo período dolorido, 120 milhões de reais completos. A cifra exata que o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios pediu formalmente para a Justiça Brasileira durante o próprio mês de julho de 2026. Segundo o portal Poder 360 brasileiro sobre uma ação civil pública específica dolorida contra Virgínia Fonseca, o Ministério Público ajuizou aquela mesma denúncia dolorida contra a influenciadora brasileira e também contra a plataforma específica Blase de apostas online. Uma ação civil pública, dura, que classifica aquela parceria comercial complicada como um conluio predatório oficial. 120 milhões de reais completos de indenização por danos morais coletivos contra o público brasileiro consumidor. Uma denúncia macabra que se soma ao próprio pedido oficial anterior de indiciamento por estelionato no Código Penal brasileiro e que representa o maior processo civil judicial já aberto contra a empresária brasileira na história recente da mídia nacional daquele mesmo período dolorido. Mas ainda existe algo pior dentro dessa história macabra, porque enquanto milhões de mães humildes brasileiras perdiam o benefício Bolsa Família dentro das plataformas Bets que Virgínia Fonseca promovia diariamente para os seguidores dela. Enquanto essa desgraça acontecia sombriamente naquele mesmo período silenciosa, as 3 filhas biológicas da empresária brasileira apareciam diariamente no Instagram particular oficial da mãe Virgínia Fonseca, vendendo produtos comerciais específicos para o público brasileiro nacional interessado. Segundo o portal Metrópolis Brasileiro sobre a exposição pública das 3 filhas biológicas de Virgínia Fonseca com o cantor sertanejo Zé Felipe, um episódio complicado marcou para sempre a mídia brasileira daquele mesmo período macabro. 29 de outubro de 2022, a segunda filha biológica da influenciadora, com apenas 7 dias de vida, fez a primeira publicidade paga oficial no Instagram da mãe empresária. Maria Flor ainda estava no berço da maternidade brasileira, ainda usava aquela pulseira de identificação hospitalar no pulso pequeno da recém-nascida. E já apareceu vendendo produtos comerciais para o público brasileiro dentro das redes sociais da mãe milionária. Uma exposição pública que virou para sempre uma das cenas mais criticadas na mídia brasileira durante aquele mesmo ano difícil de 2022. E aqui está a parte mais dolorosa dessa história nojenta brasileira, porque essa exposição pública das 3 filhas biológicas de Virgínia Fonseca dentro das redes sociais nacionais não é apenas uma consequência desses anos duros de fortuna milionária. Aquela mesma exposição é o eco direto daquela ferida original que a gente conheceu no começo desse vídeo. Aquela ferida silenciosa que uma menina de origem humilde carregou desde a casa fria americana, onde nasceu durante 6 de abril de 1999. Segundo o portal Metrópolis Brasileiro sobre uma cena arrepiante específica que aconteceu um ano depois daquele mesmo depoimento pesado da CPI das Bets, o próprio senador Cleitinho voltou para a tribuna do Senado Federal durante 9 de julho de 2026 e pediu formalmente
desculpas públicas para o Brasil inteiro, pela selfie particular com Virgínia Fonseca. A motivação específica dolorida daquela retratação pública dura veio de um homem brasileiro comum que abordou o próprio Cleitinho durante uma rua qualquer desse período. Um homem específico dolorido que declarou pessoalmente ao político que quase tinha perdido a família inteira por conta específica do vício nas apostas bets nacionais e que quase tinha tirado a própria vida dolorida durante o pior momento dessa mesma tragédia familiar. As palavras exatas e específicas usadas pelo próprio Cleitinho para o Brasil inteiro naquela tribuna do Senado Federal foram diretas dolorosas. Fui um idiota. Uma retratação arrepiante que virou para sempre um dos momentos públicos mais duros na própria carreira parlamentar do senador daquela altura e que colocou Virgínia Fonseca no centro de uma nova onda dolorida de críticas duras da mídia brasileira nacional. Porque a mesma menina que odiava profundamente o pai português Mário Serrão durante toda a infância sombria daquela casa fria americana. A mesma criança que a mãe brasileira Margarete Serrão questionou desesperadamente com uma pergunta arrepiante sobre o pai português calado. Essa pessoa virou, 25 anos depois, uma mãe milionária brasileira que aprendeu apenas uma coisa naquele lugar sombria de origem, que afeto genuíno familiar nunca chega quando a pessoa mais precisa. A ferida original que uma menina humilde carrega desde o berço sombrio nunca some completamente depois dos anos duros da adolescência. Aquela mesma ferida particular apenas escolhe um jeito diferente de aparecer publicamente na vida adulta. E naquele caso de Virgínia Fonseca, essa ferida apareceu através dos 3 bilhões de reais das famílias humildes brasileiras, beneficiárias do Bolsa Família, através da cláusula podre, chamada cachê da desgraça alheia, e através da denúncia oficial por estelionato brasileiro. Porque o silêncio sombrio, silenciosa de uma casa fria, de origem sempre acaba virando o silêncio macabro das próximas gerações familiares seguintes. Se você conhece uma mãe humilde brasileira que perdeu recentemente algum dinheiro do benefício Bolsa Família dentro daquelas plataformas bets brasileiras, manda esse vídeo sombria para essa mesma mulher hoje à noite. Porque essa história macabra que a gente acabou de contar sobre a origem podre da fortuna milionária de Virgínia Fonseca ainda está acontecendo diariamente para milhões de brasileiros pobres no Brasil real daquela mesma altura difícil. E ninguém no público brasileiro merece descobrir essa verdade sombria sozinho durante uma noite complicada de reflexão pessoal. Se a pessoa que você conhece está sofrendo com o vício das apostas online particulares, o Centro de Valorização da Vida atende gratuitamente através do número 180 e 8 durante 24 horas por dia. Aqui é o Arquivos do Poder e Fama Sombria.